O Paysandu recebe de volta o lateral que, enfim, estava emprestado lá para o futebol português e que foi aí o nome central da situação do Transferban. E sobre Transferban tem uma atualização importante que o presidente do Paysandu deu ainda há pouco em uma entrevista a um canal de televisão. E além disso também, Leandro Vilela abriu o coração e falou sobre a sua renovação de contrato. Afinal, ele vai renovar ou não vai renovar com o Paysandu? Bora falar sobre isso e outros assuntos também, mas antes eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, compartilhe esse vídeo e não perca os conteúdos do canal RS Live Esportes, porque isso é importante demais para que a gente continue crescendo cada vez mais. Bem, primeiro lugar, bora falar sobre Kevin, lateral do Paysandu, Kevin, que está de saída do Paysandu. A Ponte Preta está encaminhando a contratação dele, a informação confirmada pelo repórter Lucas Rossafa lá de Campinas. A Ponte Preta está comprando o Kevin do Paysandu. Inclusive, o Paysandu está facilitando todo o processo para que haja aquela rescisão amigável e aí o atleta fique livre para poder assinar com o seu novo clube. Então Kevin está de saída do Paysandu, ele vai sair do clube bicolor e vai assinar com a Ponte Preta, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. É um lateral que sai e o outro que está chegando é o Keffel, gente. O Keffel terminou o contrato dele de empréstimo lá com o Portimonense de Portugal e agora ele retorna ao Brasil, retorna a Belém do Pará e ele vai se integrar ao elenco do Paysandu. E aí o Paysandu vai definir o que vai fazer com ele. Reintegra ele ao clube, ele disputa aí os jogos, ele treina com a equipe ou ele vai ser emprestado novamente para uma outra equipe. Isso a gente ainda não sabe. O fato é que o Keffel volta ao Paysandu e aí agora ele fica disponível aí no elenco, pelo menos é a movimentação natural, e aí o técnico Claudinei Oliveira vai definir se ele fica ou não no elenco, se ele reforça o grupo ou se ele vai ser emprestado para uma outra equipe. O Keffel que tem contrato até 2026, então é um contrato longo e aí o Paysandu precisa aí, claro, ver essa questão do Keffel, se ele vai ficar ou não dentro do elenco bicolor. E agora a gente vai falar sobre o Transferban. Em entrevista à TV Cultura, o presidente do Paysandu, Roger Aguilera, disse que o clube já cumpriu com parte do compromisso em relação ao Transferban e que a outra parte, no mais tardar até a próxima semana, vai ser concluída, ou seja, o Paysandu vai conseguir fazer o pagamento total do Transferban e aí a questão dele, do clube, no caso a FIFA, pode já ser resolvida nos próximos dias, né? Lembrando que o Transferban não impede o clube de contratar o atleta, só que o impede de fazer lá o registro no BID. Então não vai adiantar nada, né? Você vai contratar o atleta e não tem como colocar ele no BID, então não vai adiantar absolutamente nada. Então precisa resolver essa parte aí, que deve ser resolvida nos próximos dias, a questão aí do Transferban. Agora bora falar de Leandro Vilela. Leandro Vilela deu uma entrevista ao Podzão, que é o podcast do portal Roma News, junto com meu amigo Alexandre Alencar, no qual eu agradeço por ter me autorizado a utilizar esse trecho aqui no podcast. Inclusive, a gente vai colocar o link completo desse podcast fixado aqui nos comentários. Leandro Vilela abriu o coração, falou do Paysandu nesse podcast e ele falou a respeito da sua renovação de contrato. Segundo o atleta, o clube ainda não o procurou para tratar sobre a renovação, e ele já disse que alguns clubes já procuraram saber da situação dele aqui no Paysandu. Bora acompanhar a declaração dele. Queria saber como é que tá a tua situação com o clube, né? Um tempo atrás, quando o Paysandu ainda estava em crise, a gente ouve muito burburinho, e é Twitter daqui, Facebook dali, Instagram aqui, falando que poderia acontecer uma saída tua da Curuzu. Eu acho que logo em seguida, depois de uma coletiva mesmo lá na Curuzu, tu falaste que o teu desejo era ficar no Paysandu, que estava disposto a renovar contrato e estava realmente de coração aberto para permanecer no Paysandu. Como é que tá a tua situação com o clube? Vai renovar contrato? Não vai? Estão em tratativas? Destrincha pra gente, por favor, Vilela. Então, para contextualizar, assim, eu estava vivendo um momento muito bom e ainda estou. E é normal que aconteça sondagem, propostas, e eu não tenho rede social, mas muita coisa chegou para mim pelo falar, dizendo sobre essas coisas. E é natural que, pelo momento que eu estava vivendo, surgisse uma proposta, e realmente surgiu
várias propostas para que eu pudesse deixar Curuzu. Eu tinha algumas arestas que eu precisava acertar com o presidente Roger, com o clube, que assim eram necessárias ser acertadas para... Eu só não vou externar aqui porque são coisas bem particular, mas para que vocês possam entender um pouco do raciocínio. Precisavam ser acertadas para minha continuidade. Eu recebi propostas financeiramente melhor do que aqui. O Paysandu fez um esforço muito grande para que eu ficasse, isso é verdade. Eu tive uma conversa bem franca com o Roger, só eu e ele numa sala, nós acertamos todos os detalhes que tinham para acertar. E nessas conversas houve... Foi-se falado sobre estender mais um ano de contrato. Tem um contrato até o final do ano que vem com o Paysandu. Foi falado... Até o final de 26. Isso, até o final de 26 com o Paysandu. Foi falado sobre a extensão de mais um ano de contrato. Eu prontamente aceitei, mas já ficou um pouco para trás. Acho que a prioridade virou outra do Paysandu, os jogadores. Eu ainda não renovei o contrato. Mais uma vez eu afirmo... E depois não tem como eu mentir, porque vai estar tudo gravado. Eu tenho o desejo de ficar mais um ano aqui, eu estou muito feliz aqui. Mas agora a bola está com o Paysandu. Se eles entenderem que é necessário e é importante o Vilela ficar mais um ano aqui, o que eu estou entregando está sendo bom, eles vão vir e vão estender o meu contrato. Se não, eles vão entender e faz parte do futebol. Mas, de novo, repito, eu quero permanecer aqui, tenho o desejo de renovar, ainda não renovei. Ou estender mais um ano de contrato, mas assim, e também já nessa última janela já recebi propostas, agora já abriu a janela, faz 2 dias acabei de receber uma sondagem, não externei isso pro clube ainda, então assim, são coisas que acontecem nos bastidores, que ficam marcadas e para todo mundo entender como é que tá a minha vida nesse processo. E se eu fosse o Paysandu, não deixava para depois não, aproveitava logo para tentar renovar com ele, porque é um dos atletas que está se identificando muito com o Paysandu, que tem uma identificação muito grande com a torcida, e eu acredito que é um atleta que está rendendo aquilo que é para se render dentro do clube bicolor, né? Um famoso jogador cão de guarda, né? Aquele volante cão de guarda que marca em cima, chega junto e que está contribuindo com a campanha de recuperação do Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu acredito que você aí do outro lado também tenha esse mesmo entendimento que eu tenho. Mas você pode colocar nos comentários aqui embaixo. Você concorda? Você acha que o clube deve procurar o Leandro Vilela para renovar? O que você achou dessa volta do Keffel ao Paysandu e da saída do Kevin? E sobre essa situação do transfer ban? Por que deixaram acontecer essa situação do transfer ban com o Paysandu? Enfim, coloca aqui a tua opinião, coloca o teu comentário e, por favor, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, compartilha esse vídeo e não perca os conteúdos do canal RS Live Esportes, porque isso é importante demais pra gente, para que a gente continue crescendo cada vez mais. Um forte abraço, tamo junto e até a próxima!